Planilha financeira com programação em VBA numa mecânica super bacana e bem interessante. É isso que a gente está construindo aqui no nosso projetinho, essa playlist que está ficando bem legal. Já tem algumas aulas, né? Então é um projeto grande, tá? A gente atualmente está conduzindo 2 projetos grandes. Lembrando, para quem é novo aqui no canal, como que o canal funciona, tá? A gente está fazendo 2 projetos grandes. Eu estou lançando vídeos todas as segundas e quartas, que é o projeto aqui de gestão financeira pessoal, tá? E outro eu estou lançando vídeo todas as terças e quintas, que é lá o projeto de gestão de mão de obra, de uma equipe de manutenção, tá? E na sexta-feira eu estou fazendo um vídeo ali um pouco mais leve, um vídeo um pouco mais rápido, ensinando você a fazer truques bem bacanas aí em ferramentas de Excel e de VBA. Então mais ou menos assim que a gente está conduzindo aqui, para você poder também se programar. E não se esquece, né? Já segue nosso canal que tem conteúdo todo dia de segunda a sexta aqui para vocês, num nível bem interessante que você consegue fazer mesmo sendo iniciante, mas que tem um resultado já bastante profissional para você poder apresentar aí no seu trabalho, para você vender os seus projetos e assim por diante, tá? Bom, o que a gente já fez aqui, galera? Só para você entender. E lembrando, já foram algumas aulas, né? Então a gente já fez bastante coisa. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima a playlist, né? O link da playlist para você poder assistir lá desde a primeira aula, onde a gente fez desde o escopo do projeto. Então a gente está fazendo tudo detalhadinho, linha por linha, tudo explicado. Ah, Lucas, mesmo assim, olha, eu estou sentindo dificuldade, estou tendo dúvida. Vem na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, desculpa, minha garganta tá ruim, tá? Mas vem na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar todos os meus contatos. Você pode entrar em contato com a gente, aproveita, segue a gente lá nas redes sociais, coisas do tipo. E também deixa aqui nos comentários, né? Então posta aqui nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade. Eu vou fazer o possível para te ajudar o mais rápido possível. Tem bastante gente que acaba deixando ou entra em contato direto comigo. Eu sempre tento ajudar a galera aí. Se você já contou com a nossa ajuda, está assistindo aqui, deixa aqui nos comentários para a galera também saber que é verdade, que a gente ajuda vocês, tá? Mas enfim, então vamos dar uma rodada por aqui. A gente fez um layout, tá? Então a gente fez algumas janelas aqui lá no Canva, tá? Lembrando, eu gosto de usar o Canva para fazer isso. Se você gosta de outra ferramenta, não tem problema. A gente fez isso aqui com imagem, tá? Fizemos juntos aqui em aula e só precisa estar em JPG, tá? Então, se você quiser fazer em outra ferramenta, outra estrutura, quer fazer lá no PowerPoint, porque eu gosto de PowerPoint, não tem problema. Faz onde você quiser, monta o layout do jeito que você quiser e daí você vai seguindo aqui as mecânicas, você vai chegar no layout parecido com esse, tá? E o que a gente já fez aqui? A gente criou a parte de contas bancárias, onde a pessoa pode criar e buscar suas contas bancárias. Isso aqui tudo já está funcionando bem legal, né? Ele mostra aqui um gráfico de como que está a distribuição ali de dinheiro entre essas contas bancárias. Isso é interessante, tá? E depois a gente começou, né? A gente fez aqui na aula passada a parte da movimentação entre contas, que é onde a gente está trabalhando, onde a gente vai começar nossa aula de hoje. E aí aqui a gente criou esse frame aqui em cima que vai servir para a gente fazer o cadastro, a edição e a exclusão de movimentações entre contas. Então essa janela serve só para isso, tá? E a gente tem aqui uma lista onde vai aparecer o status de todas as movimentações que foram realizadas, tá? Então essa aqui vai ser a estratégia que a gente vai trabalhar, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Por onde a gente vai começar hoje, galera? A gente vai colocar para aparecer as contas aqui, olha, tanto na conta de saída quanto na conta de entrada, tá? Então a gente vai utilizar uma estratégia que fica bem legal, com a qual você pode montar, e a gente vai fazer uma mecânica que fica dinâmica e evita aí alguns erros sem você precisar fazer mecânicas de verificação. Tá? O que é isso, galera? Eu vou fazer uma explicação aqui e a gente já vai lá para o código, mas não pula essa explicação porque ela é importante, tá? Pensa comigo, se você faz a sua planilha para você usar é uma coisa, só que é importante que você crie mecânicas que evitem as outras pessoas que vão utilizar esse projeto de cometer erros. Tá? Isso é para todo tipo de programação, né? Então, por exemplo, se você faz uma máquina de lavar, olha o exemplo totalmente fora, mas se você faz uma máquina de lavar, quando a pessoa abre a tampa, a máquina tem que parar de funcionar, né? Então por quê? Porque senão alguém pode colocar a mão lá dentro, querer pular lá dentro, qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, aqui a gente também faz esse tipo de controle e vocês me veem fazendo aqui, não só nesse projeto, mas em todos os vídeos aqui do canal, mecânicas que servem para evitar ou tentar da melhor forma possível contornar esses erros que as pessoas podem cometer. É lógico que sempre vai ter alguém que é criativo e vai achar um jeito de cometer algum erro, e com isso você vai aprendendo, né? Então você vai lembrando, né? Nossa, alguém já cometeu esse erro, então agora eu vou criar uma segurança diferente, tá? Aqui, galera, qual que é o erro que a gente vai
controlar e eu vou ensinar vocês a fazerem uma estratégia mais fácil, às vezes, de fazer esse tipo de controle, tá? Por exemplo, se eu vier aqui na caixa de data, olha, eu tenho dois tipos de controle aqui acontecendo, tá? Dois tipos de controle e eu vou deixar isso bem claro para vocês poderem entender o que eu vou escolher ali na lista, ok? Lembrando, eu estou usando aqui uma biblioteca, que é a biblioteca lá do Código Mágico de VBA. Também tem essa playlist disponível aqui para vocês, onde eu ensino como que faz isso. E eu criei uma biblioteca com módulo de classe, onde todas as programações que existem ali dentro, de caixa de texto, caixa de combinação e os outros controles, elas são feitas automaticamente pelo módulo de classe. Então eu só coloco o controle ali, seguindo algumas regrinhas, e aí ele programa toda essa parte de zoom que ele está fazendo, fica bonitinho, texto padrão, essas coisas, ele faz tudo sozinho para mim, tá? Então isso facilita a minha vida e é desse jeito que eu estou fazendo aqui nesse projeto, tudo bem? Mas o que eu vou fazer aqui? Olha, presta atenção, aqui é data, é a data que a movimentação foi realizada, certo? Então a pessoa pode escrever banana ali, por exemplo? Não, não pode, porque se ela escrever banana ali, vai dar problema, ele não vai calcular direito uma data, percebeu? Mas se você deixar, a pessoa vai escrever alguma coisa que não tem nada a ver, talvez não banana, mas ela vai escrever uma coisa fora do formato que você criou, tá? Quem já deixou planilha para outra pessoa usar sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Qual que é a mecânica que eu estou usando aqui nas caixinhas de dados? Mecânica 1. A pessoa não consegue escrever texto. Então, ela pode tentar, ela não consegue colocar nenhum texto. Ela só consegue colocar números, ok? Aí, ou seja, essa é uma mecânica bacana. Eu nem deixei a pessoa errar. Então, eu não preciso contornar isso depois. Eu nem deixei a pessoa errar. Ela não consegue fazer texto. Tudo bem? Outra tratativa que a gente tem aqui dentro da caixa de data. No primeiro dígito da data, que seria ali o primeiro dígito do dia, a pessoa não consegue digitar, por exemplo, o número 4. Por quê? Não tem um dia 40. Então ela só consegue 3, ela consegue 2, ela consegue 1 e ela consegue 0, ok? Ou seja, eu não estou deixando a pessoa colocar nada que tenha a ver com 40, por exemplo, 50, 60 e aí por diante, entendeu? De novo, eu não estou deixando a pessoa errar. Faz sentido o que eu estou falando? E aí, se eu continuar, se eu colocar 3, o próximo dígito não pode ser 2, ele só pode ser 1 ou 0. Então, o meu código está controlando, impedindo que a pessoa faça errado. Mas, se a pessoa colocar 2 e 9, por exemplo, aí ela pode colocar 29, percebeu? Então, eu tenho um código que é inteligente a ponto de fazer essa mecânica aqui, entendeu? E aí eu vou fazendo, vou impedindo a pessoa de errar e dessa forma fica mais fácil para que eu possa trabalhar. Mesma coisa foi feito com os meses e assim por diante. Só que tem um problema. Se eu vier aqui e colocar 31 de fevereiro de 2025, por exemplo, né? Então, olha o que aconteceu quando eu terminei de digitar 31 de fevereiro de 2025. Né? Então, quando eu terminei, ele tem uma mecânica, né? Então, quando ele atingiu ali o último caractere, ele tem uma mecânica que ele vai sair daquela caixa, ok? Quando ele saiu e olhou para a data, ele falou, opa, 31 de fevereiro não existe. Então, essa é a terceira mecânica que a gente tem aqui de segurança com relação a esses dados, tá? E essa é diferente das outras duas, porque aqui eu deixei a pessoa fazer errado, então eu contornei o erro que a pessoa cometeu, tá? Então, ela digitou um valor que não existe, apareceu uma mensagem, tá? E falando, olha, essa data aqui não existe, não parece ser uma data válida, né? Por favor, verificar. Se eu der ok, né? Ele não deixa a pessoa sair ali com essa informação, tá? Então, isso daqui me ajuda a controlar esse tipo de mecânica. Entendeu a ideia? Tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nessa caixinha, eu posso escolher, porque aqui também tem um bug possível, que é a pessoa tentar tirar de uma conta A, e entregar o dinheiro para a mesma conta A. Isso seria uma coisa inútil. Então eu não quero que a pessoa consiga fazer isso. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar a tratativa no botão de salvar, onde ele verifica se a conta de saída for igual à conta de entrada, ele para e avisa a pessoa. É o caso do 31 de fevereiro. Ou seja, eu estou deixando errar e depois eu estou verificando. A outra possibilidade que eu tenho, que é o que eu acho mais interessante para a gente nesse caso, é não deixar a pessoa errar. Então, o que a gente vai fazer? Quando a pessoa selecionar aqui uma conta bancária, ela vai clicar nessa conta e aqui na entrada vai sumir essa conta. Ela não vai mais ser uma opção. Tá? Então, quando ela alternar aqui ela vai desaparecer. Tá? Então, desse jeito que a gente vai fazer. Tudo bem? Bom,
Então, como que a gente vai montar essa estrutura, né? Como que a gente vai fazer isso daqui acontecer? Eu vou criar uma única mecânica que preencha as duas caixinhas, tá? Então, eu vou fazer isso com um único código, porque assim vai ficar mais fácil e eu já consigo fazer essa mecânica de clique com uma facilidade maior, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, né? Eu vou fechar aqui o meu user form e eu preciso entender que essa mecânica de preenchimento ela vai acontecer em mais de um momento, né? Então, o primeiro momento que isso vai acontecer, quando eu abrir o formulário. E quando eu abrir o formulário, as duas caixinhas elas têm que estar limpas, né? Então, eu tenho que limpar isso antes. Então, eu vou utilizar aqui a estratégia do add item, né? Para as duas listas. Eu não vou utilizar o raw source aqui de propósito, tá? Justamente para ficar mais fácil de fazer essa remoção ali dos itens, de acordo com a necessidade que eu tenho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma sub, né? Então, eu tenho aqui, olha, o módulo de listas, já está aqui pronto, tá? Vou vir para cá. E quando eu tenho aqui o módulo, eu tenho aqui várias subs que eu vou criando. Então, eu já tenho aqui ó, o ATLT contas, que é a primeira lista que eu criei. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma nova sub, vou vir aqui no final, sub, e vou dar um nome para essa sub. Só vou colocar maiúsculo por conta de mania, então sub, e vou chamar aqui de vou chamar aqui de contas in-out, tá? Por que in-out? Entrada e saída, tá? Então só em inglês ali para ficar mais curto mesmo, tá? Então a intenção é só deixar curtinho o nome, beleza? Ótimo, então a gente fez aqui, ó, até contas in-out. O que eu vou fazer ali? Então a primeira mecânica que eu tenho que criar eu tenho que modificar, eu tenho que atuar nas duas listas. Então eu vou facilitar um pouco minha vida criando duas variáveis, cada uma delas apontando para uma das duas listas, para não ter que ficar colocando lá o frsistema.lt não sei o que, tá? Então, porque até o nome lá tá muito grande, eu vou diminuir um pouquinho isso, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, dim lin, né? Então vou até chamar de lt in, que é de entrada, as msforms.listbox, ou seja, ele vai se comportar como uma listbox, tá? E dim lt out, né, de saída, as msforms.listbox, tá? Então as duas são listbox ali, são as duas listas que eu vou utilizar lá. Beleza, então eu falei para o VBA, olha, cria para mim duas gavetas que se comportem como listbox, com seus eventos e coisas do tipo. Próximo passo que eu vou fazer, né, eu vou dizer para ele de quais listas eu estou falando, tá? Então, para fazer isso, eu vou olhar para esses caras e vou dizer, olha, vocês são igual à lista tal ou à lista tal. Então, para fazer isso, vou fazer aqui, ó, set lt in, por exemplo, tá? Igual a fr sistema, porque ela tá lá, ponto. E aí eu posso colocar aqui, se eu não lembrar o nome, né? Então, ó, LTLive contentada, né? Então, esse nome aqui que eu não quero ficar escrevendo, senão eu vou ter que ficar escrevendo isso aqui tudo toda hora, tá? E aqui eu posso fazer isso aqui, ó, controls, parênteses, aspas, parênteses, tá? Então, agora ele já sabe que quando eu falar LT in, eu tô falando desse nome grandão aqui, para economizar isso daqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para LT out. Então, set LT out vai ser igual a fr sistema ponto lt conta saída, e aí eu vou colocar aqui, eu faço desse jeito só porque eu sempre esqueço o nome dos meus controles, tá? Controls, e aí eu vou lá no final, aspas, parênteses. Então assim, ele vai construir aqui para mim, já sabe de quem que eu tô falando. Esse é um ponto interessante. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que ele nunca coloque contas repetidas dentro das listas, tá? Então, para isso eu vou limpar as duas listas, ok? Então, para limpar as duas listas, eu vou dizer que lt in ponto, e eu vou colocar aqui um clear, tá? Então, ele vai limpar tudo que tiver na lista. E a outra, lt out ponto clear, ok? Então, ele limpou ali as duas listas já para mim, beleza? O que eu vou fazer agora, né? Quando eu fizer essa estratégia, ele não pode fazer ali essa verificação para cada um dos itens, né? Então aqui ele vai limpar e eu vou ter que colocar de volta todas essas contas, tá? Então para colocar de volta eu preciso saber quantas contas eu tenho cadastrado lá na minha planilha de contas, que é a PL Contas, para que eu possa fazer essa inclusão, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou vir aqui, eu vou criar mais uma variável, dim l
as double, como um número, tá? E aí eu vou dar um foco lá na planilha que eu tenho. Então, with pl contas and with, porque agora tudo que eu vou falar tem a ver com essa planilha, tá? E se eu for lá nessa planilha, então eu vou vir aqui em contas bancárias, eu vou perceber que aqui na coluna B eu tenho o nome das minhas contas bancárias que foram cadastradas aqui para o meu registro, tá? Então isso aqui é uma questão importante. E no meu código aqui, olha, eu tenho na coluna A justamente a estratégia ali desse código, tudo bem? Então, o que eu vou considerar ali? Eu vou considerar as duas coisas, tá? Então, eu vou levar em consideração tanto o código quanto o banco. Isso vai fazer sentido para mim ali quando eu fizer a estratégia de busca, tá? Então, isso vai facilitar ali minha vida. Por quê? Na estratégia que eu tenho aqui, olha, percebe que o tamanho do texto que eu tenho ali do meu código é sempre igual. Por quê? Eu tenho aqui banco tracinho 2 dígitos para o número do banco, né? Então a pessoa pode ter ali até 99 bancos antes dele dar algum problema na hora de cadastrar. Ou seja, não consigo imaginar alguém que usa 99 contas bancárias, percebe? Então para mim é suficiente. Se eu quisesse fazer mais, eu poderia colocar um terceiro zero ali e a pessoa teria 999 possibilidades. Eu acho um exagero, mas enfim, né? Então aqui ele vai ficar sempre padronizado esse tamanho e isso vai me ajudar, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pedir para que ele pegue concatenando o banco, né? Então esse código e o nome efetivo do banco, para que fique fácil para a pessoa ler ali na lista e ela saber realmente qual é a conta da qual ela está tirando ou enviando esse dinheiro, tá? E aí como que eu faço para estruturar isso? Tá? Como que eu junto essas duas informações? Eu falo para ele que L vai ser igual a 2, porque é a primeira célula onde eu tenho informação, né? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, enquanto, né? Então while ponto range cifrão A, cifrão E comercial L, ponto value é diferente de empty. Ou seja, W-end aqui para fechar esse laço. O que eu estou falando para ele aqui? Enquanto você te olhar lá para a célula, para a coluna A, na linha L, começando de 2, e não tiver vazia, ele vai continuar fazendo alguma coisa, tá? E aí depois eu vou falar para ele, olha, vai para 3, vai para 4 e assim por diante, né? Então, até ele chegar aqui na linha 5, no meu caso, e aqui ele vai falar, opa, tá vazia, então ele vai parar. É assim que ele vai entender quando que ele tem que fazer essa pausa. Para que ele passe para as próximas linhas, vou dizer o seguinte, ó, L é igual a L mais 1. Tá? Então assim ele vai para 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tudo bem? E aí, agora que a gente já sabe, né, que ele vai fazer todas as linhas, como que eu coloco essas opções dentro da minha lista? Eu vou fazer isso passo a passo para você entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, vai na LT in, eu vou começar aqui pela LT in, só porque a gente começou ali por ela, não tem problema, tá? Ou melhor, vou até fazer a LT out, que ela faz mais sentido. LT out, tá? Ponto add item. E aí, qual que é o item que eu quero colocar ali? Né? Então, o que eu quero que ele faça ali dentro dessa estrutura? Eu quero que ele faça o seguinte para mim. Eu quero que ele coloque o texto do banco, tá? E eu vou colocar por enquanto só o texto do banco, aquele código, tá? Isso é ponto range, cifrão A, cifrão, A, cifrão, e L, ponto value. Porque é lá que está escrito o código. Vamos ver o que ele faz quando eu faço isso, tá? Só para você ter uma noção do que ele vai estruturar aqui, tudo bem? Então eu vou salvar esse código, vou vir aqui no FR Sistema, tá? Dentro do FR Sistema eu vou clicar aqui em qualquer campo, vou usar até esse botão aqui, deixa aqui o clique que a gente vai usar depois. Vou lá no User Form Initialize, tá? Então User Form Initialize, e aqui eu vou chamar, né, também essa lista, tá? Então a gente já tem aqui um call da outra lista. Eu vou deixar esse call aqui em cima porque esse call não precisa de limpeza de dados, tá? Porque não vai ter filtros ali. Então call md listas.at contas in out, que é a variável que a gente acabou de criar. E aqui eu vou colocar uma pausa para que quando que ele acione isso, ele pause para a gente ver isso acontecendo, tá? Então eu vou rodar. Já chegou aqui. Vou tirar a pausa com F9 e agora eu vou seguir com F8 para a gente poder entender o que ele está fazendo de verdade, tá? Então ele veio para cá, chamou o código que a gente acabou de criar. Vai setar aqui a primeira, setou ali a segunda, opa, dados incompatíveis, quer dizer que eu digitei alguma coisa aqui errada, né? Então vamos ver aqui, olha, pegou aqui sistema.controls, não sei o que, frSistema.controls, tudo certinho, lt out, listbox, deixa eu ver aqui,
Deixa eu vir aqui no sistema, vamos conferir aqui, olha, F4, contas saída, deixa eu copiar aqui para garantir que vai estar tudo certinho lá, por isso é sempre importante a gente vir consertando tudo aqui, tá? Então, porque às vezes pode passar algum detalhezinho mesmo. Vou colocar uma pausa aqui nesse set, porque até aqui foi tudo certo, e vou rodar novamente. Então vou rodar, chegou aqui no set que estava certo, então F8, F8 agora passou. Então provavelmente na hora que eu fiz ali a cópia, né, eu só coloquei ali tirei alguma letra ou coisa do tipo, tá? Então isso acontece, não tem problema, por isso que a gente testa mesmo, tá? Então ele vai limpar as duas listas, ó, limpou a primeira e limpou a segunda. Ótimo, então as duas já estavam vazias, não vai mexer muita coisa. Aí o que ele vai fazer depois disso, né? Ele vai vir aqui, olha, lá na planilha, vai dizer que L é igual a 2, e agora ele vai começar a rodar por todos os itens, tá? Então ele vai vir aqui, olha, no while, vai olhar o que está escrito lá, está escrito 1, então olha que coisa, está escrito 1 lá naquela lista. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar aqui, olha, o 1 lá na sua lista, aí ele vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, ou para 4 não tem, agora isso aí vai continuar igual. Abriu aqui o sistema. Se eu vier aqui no dinheiro, no movimentação entre contas, ele colocou 1, 2, 3. Ele não colocou banco 1, banco 2, banco 3. Então eu tenho que consertar isso. Por quê? Lá no Excel, eu coloquei isso daqui, esse banco 1, banco 2, banco 3, com uma formatação específica. Tá? Então eu quero que apareça desse jeito. Como que eu faço isso? Eu também vou ter que fazer formatação lá no VBA. Então para isso, eu vou vir lá no meu módulo de listas e eu não vou simplesmente colocar aqui então o valor, tá? Eu vou colocar format e aí vai ser esse valor. E qual que é o formato que eu quero que ele fique, né? Eu quero que ele fique no formato de 2 zeros, tá? Então ele vai colocar 2 zeros, vai ficar 01, 02, 03. Mas e a parte do banco? O banco, olha, eu coloquei banco tracinho, sem espaços, né? Tem que ser igual isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ele vai ser igual, né? Então ao aspas, banco, tracinho, aspas e comercial. Então vai ficar banco 01, banco 02, banco 03. Então percebe que eu estou fazendo bem passo a passo aqui, tá? E vou deixar desse jeito aqui, ó. Agora eu vou vir aqui no FS Sistema e vou inserir isso daqui, ó. Vou rodar, vamos lá no meu dinheiro, movimentações, ó, banco 1, banco 2, banco 3. Agora ficou certo, beleza? Então toma esse cuidado, tá? Próximo passo que a gente vai fazer agora é colocar o nome do banco junto dessa informação. Então vai ficar banco 1, tal coisa, banco 2, tal coisa, banco 3, tal coisa, tá? Então eu vou fechar aqui e vamos melhorar aquele nosso código, tá? Então eu vim aqui no final, vou colocar outro e-comercial, porque eu quero colocar mais coisas ali na frente. E eu quero colocar aqui, olha, aspas, espaço, hífen, espaço. Então eu quero fazer desse jeito, tá? Eu até vou fazer diferente, ó. 2 pontos, espaço, tá? Então eu vou fazer uma estratégia um pouco diferente do que eu faço toda vez. Então vai ficar o código, 2 pontos, espaço, e aí eu quero que coloque o nome do banco. Onde que está o nome do banco? Se eu vier aqui no Excel, está aqui na coluna B, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, e-comercial.range, cifrão, e aqui não precisa mudar o formato, tá? B cifrão e-comercial L.value, tá? Então assim ele vai pegar aquele dado e vai colocar aqui na frente separado por 2 pontos espaço, tá? Vamos ver se ele roda certinho, se não vai dar nenhum bug ali pra gente. Então percebe, faz um pedacinho, testa, faz um pedacinho, testa. Meu dinheiro, movimentações entre contas, olha lá. Banco 1, nome era banco 1 mesmo. Banco 2, conta bancária 2. Banco 3, banco de teste de gráfico. Então ficou certinho, já puxou informação aqui pra gente sem nenhum problema, tá? Então a gente conseguiu colocar aqui no primeiro item. Como que eu faço para ele colocar também no segundo item? Para colocar no segundo item, a gente vai precisar fazer com que ele tenha uma estratégia específica, tá? De trabalho ali para fazer essa movimentação, ok? Então, só vou pegar o LT2 e vou copiar o código. Então, eu vou fazer o seguinte, fecha, vou vir aqui no listas, vou pegar, olha, copia isso daqui, joga para cá, LT in, até posso só colar aqui, olha como eu copiei tudo, e toca aqui o Alt por in. Então agora ele vai fazer a mesma coisa para as duas listas, tá? Então eu vou salvar, vamos rodar. Percebeu? Deixei certinho na primeira, agora é só colocar na segunda. Olha lá, aqui e aqui, ó, tá certinho agora, tá vendo? Então, agora, beleza, já coloquei os dados aqui nos lugares certos, tá? Depois a gente vai melhorar aqui algumas coisinhas, mas por enquanto isso aqui já vai ser legal, tá? O que eu vou fazer agora, galera? Eu quero fazer uma mecânica que quando eu clique em um item, eu tenha uma noção interessante de que, poxa, aquela pessoa realmente clicou, né? Que ele fique não só selecionado em azul, assim, mas que ele marque aquele item de alguma forma.
Para isso eu vou fechar esses dois carinhas aqui e vou fazer mais uma mudança aqui no meu LTMD listas, tá? Então quando ele faz isso daqui, depois dessa estrutura, eu vou falar para ele aqui lt in ponto list style vai ser igual, e aqui eu vou colocar, né, a opção option, tá? Então ele vai ser option e lt in ponto multiselect é igual a false, porque eu quero que ele só possa selecionar uma conta. Não tem como tirar dinheiro de duas contas e mandar para uma só, porque senão isso daria muita dificuldade. Ah, Lucas, mas eu quero fazer isso. Não tem problema, faz em 2 passos, faz 2 movimentações, mas não de uma vez, ok? Mesma coisa eu vou fazer para o lt out, tá? Então lt out, vou fazer aqui list style vai ser igual a fm option, né? Style option. Depois vou fazer aqui, olha, lt out ponto, e eu vou colocar aqui, né? Então eu fiz ali o list style, vou colocar aqui o multiselect igual a false também, tá? Então vou colocar aqui single, na verdade, né? Até o outro aqui eu coloquei errado, vou consertar. Então aqui igual single, tá? Mania de tentar colocar false em tudo, né? Então single para ele pegar uma única seleção, beleza? Salvo o código, vamos rodar e vamos ver o que ele vai fazer diferente ali pra gente, tá? Então eu vou vir aqui, olha, meu dinheiro, entre contas, olha lá, agora apareceu uma bolinha aqui, olha. Então fica mais claro para a pessoa o que ela selecionou, tudo bem? Então isso fica bacana, ó, já fez uma mecânica legal aqui pra gente e a gente conseguiu estruturar aí de forma bem interessante. Beleza, tá aí? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, galera? Não quero fazer aula grande pra gente não ficar ruim para todo mundo assistir, tá? Então a próxima aula a gente vai aprender a clicar aqui e a conta desaparecer daqui. Então se eu cliquei no banco 1, o banco 1 não vai estar disponível para ser selecionado. Se eu cliquei no banco 2, o banco 2 não está disponível e o banco 1 volta. Tá? Isso que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Já curte nosso vídeo, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a crescer, chegar para mais pessoas, trazer mais conteúdos aqui para vocês. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.